Olá pessoal, sou o professor Alex Bruno, estarei trabalhando com vocês a disciplina matemática e o primeiro assunto a ser trabalhado é esse aqui, né? Noção de conjunto. Na matemática, não há uma definição para o termo conjunto. Esse conhecimento ele é aceito como uma noção primitiva, então não tem como definir o que vem a ser um conjunto. Nós temos apenas uma simples compreensão do que seja isso, né? A noção de conjunto auxilia na análise de situações relacionadas à estatística e a problemas do dia a dia. Além de conjunto, iremos adotar outras duas noções que consideramos também primitiva, que é a noção de elemento e conjunto. Conforme está escrito aqui no texto, de modo geral, nós usamos a letra minúscula do nosso alfabeto para representar um elemento e usamos a letra maiúscula para representar um conjunto. Então, como exemplo, nós temos aí, conjunto de estudantes. Então, nós poderíamos aqui representar como um conjunto A maiúsculo, né, para representar conjunto. E aí, cada elemento seria aqui, né? Por exemplo, João seria um estudante, né? Maria, outra estudante. Eduarda, Felipe e assim por diante. Então, é assim que se representa um conjunto com os seus elementos, né? Essa forma de representação que eu fiz aqui foi descrevendo um a um os elementos, né? É claro que numa sala de aula há bem mais do que 4 estudantes, né? E olha aqui, eu delimitei, né? O segundo exemplo é conjunto de estudantes do primeiro ano. Então, logicamente, a quantidade de elementos desse segundo conjunto aqui, comparado com o primeiro, vai ser bem menor, né? Conjunto, terceiro exemplo, conjunto de números ímpares. Então, vou escrever bem aqui a letra I maiúscula, em homenagem à palavra ímpar, e vou descrever os elementos, né? Então, o primeiro número ímpar é 1. No caso, a gente vai considerar os números positivos. Segundo número ímpar, 3. Terceiro, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, né? Lembrando você que sempre que nós queremos indicar que um conjunto não tem fim, nós indicamos aqui como reticências, né? Indicando que há continuação. Quarto exemplo, conjunto de indivíduos recuperados da Covid. Então, nós representaríamos aqui, por exemplo, aqui a letra R maiúscula, iríamos aqui descrever cada uma das pessoas que foram recuperadas da Covid, né? É claro que é uma quantidade muito grande, então fica inviável nós descrevermos de um por um cada elemento, né? Então, o quinto exemplo é conjunto de vogais. Então, vou representar pela letra V maiúscula, que representando vogais, coloco igualdade e vou aqui apresentar os elementos. Então, primeira vogal, A, segunda vogal, E, terceira vogal, I, quarta vogal, O e a última vogal, U. Então, esses são os elementos aqui, indiquei por letra minúscula, do conjunto vogais, certo? Então, próximo assunto aqui, relação de pertinência. Então, nós usamos aquele símbolo de pertence ou não pertence, né? Então, se o elemento faz parte do conjunto, nós indicamos com o símbolo de pertence. E se o elemento não faz parte do conjunto, nós indicamos como não pertence. Então, por exemplo, aqui, só comentando, aqui do conjunto das vogais, a letra F não faz parte desse conjunto, então eu usaria o símbolo de não pertence. Já a letra I faz parte desse conjunto, então indicaria que o I pertence ao conjunto das vogais, certo? Então vamos trabalhar aqui esse conjunto, olha só. O conjunto A, indicado pelos elementos 1, 2 e 3. Então vamos fazer aqui uma análise, né? Usando as notações de pertence e não pertence. O número 1, ele pertence ou não ao conjunto A. O número 5 pertence ou não ao conjunto A. O número 3
e o número 7. Vamos fazer aqui uma análise, né? Então, olha só, o número 1, ele aqui faz parte do conjunto A. Então, eu vou usar a indicação aqui de pertence. Número 1 pertence ao conjunto A. Número 5 não faz parte do conjunto, ó, é 1, 2 e 3, então ele não pertence ao conjunto A. Número 3 faz parte do conjunto, então ele pertence ao conjunto A, e já o 7 ele não pertence ao conjunto A. Então, a indicação do símbolo aí, pertence e não pertence, é simples. Você vai verificar se ele faz parte ou não do conjunto e vai usar a anotação. Lembrando também que existe a anotação aqui, maior que e menor que. Como diferenciar um do outro, né? Como saber qual símbolo significa aí? Então, uma sugestão é que você escreva os dois símbolos e marque um traço bem aqui no meio do símbolo. Aquele símbolo que parece com 7 vai indicar maior que, e o símbolo que parece com 4 vai significar menor que, né? No caso, 7 é maior do que 4, né? E 4 é menor do que 7. Então, é uma dica aí que a gente usa, nós vamos precisar desse conhecimento posteriormente. A determinação de um conjunto. Há basicamente duas maneiras aí de você representar um conjunto com seus elementos. A primeira dela é citando os elementos um a um. Então, a gente vai enumerar cada elemento desse conjunto aí também. Então, vamos verificar aqui um exemplo, olha só. Exemplo A. A, B, C, D, E. Esse conjunto são as primeiras letras do alfabeto, né, que a gente conhece aí, o alfabeto latino. Então, ó, eu indiquei os elementos de um por um, certo? Item B, conjunto B no caso, -1, 0, 1, 2 e 3, parou aqui. Então, eu descrevi nesse conjunto cada um dos elementos de um por um. Então, essa representação é a mais conhecida, inclusive, né? Item Z, perceba aqui, reticências quer dizer que infinitamente continua os números negativos, né? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, reticências, quer dizer que depois do 3 prossegue a contagem, né? 4, 5, 6. Então, esse conjunto aqui vai ser o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z, com um tracinho aqui estilizado. Então, perceba aqui que eu estou tentando indicar os estudantes do primeiro ano do ensino médio, em Moraes Almeida, no caso. Então, Felipe, Moisés, Letícia, Maria, reticências, quer dizer que tem vários outros estudantes, Eduardo, Carla, reticências, Henrique e o Érica. Então, finalizo aqui, é uma quantidade limitada, porém é grande, né? Então, perceba aqui que quando se trata de pessoas, geralmente num grupo grande, fica complicado nós descrevermos de um por um cada elemento. Então, imagina se eu fosse descrever aqui um conjunto representando uma cidade, né? Então, fica inviável eu representar aí cada indivíduo de um por um. Dessa forma, a segunda maneira de representar um conjunto é essa aqui, indicando as propriedades comuns dos elementos. Então, por exemplo, aqui eu poderia indicar o seguinte: o conjunto é formado pelos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Então, eu já descrevi a propriedade comum desse conjunto. Então, eu não preciso citar de um por um cada elemento. E em matemática, a gente usa essa representação aqui. Nós vamos aqui tentar interpretar essa representação. Conjunto A é formado aqui, ó, X. Esse X aqui, ele vai indicar um elemento. Eu vou até escrever bem aqui. X é um elemento. Até então é um elemento desconhecido. Ele pertence ao conjunto dos naturais e esse tracinho aqui em diagonal vai significar a expressão tal que. Então, esse tracinho diagonal significa tal que. Então, todas as vezes que você vê esse tracinho aqui em diagonal, ele vai significar a expressão tal que. Então, olha só, continuando a leitura aqui, ó. X é o elemento,
pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x vai ser maior do que 4. Então, quais são os elementos aqui? Então, é só para a gente compreender. Então, nesse caso aqui, ó, só para a gente saber quem são os elementos se eu fosse descrever de um por um, né? Porque aqui o caso você representa de um modo genérico, né? Aqui eu estou indicando as propriedades comuns dos elementos desse conjunto. Então, quem são os elementos desse conjunto A aqui? É qualquer número natural que seja maior do que 4. Então, dá para a gente já saber que é o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e assim por diante, né? Então, o conjunto A eu consigo saber, né? Quem são os elementos. Mas, no caso, eu representei de um modo aqui indicando as propriedades comuns deles. Conjunto B aqui. O x já vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Lembrando que o x é um elemento, né? Esse símbolo aqui significa pertence. E esse aqui, você já deve saber que significa a expressão tal que. Então, x pertence ao conjunto dos inteiros, tal que, caso menos 4 é menor do que x e x é menor do que 6. Essa é a interpretação. Então, aqui, ó, o propósito desse item aqui é apresentar a característica geral, né, dos elementos. No entanto, vamos tentar aqui identificar quem são os elementos. Então, olha só, o x ele vai ser maior do que menos 4. Então, quem é o primeiro número maior que menos 4? Inteiro, no caso. É o menos 3. Então, lembrando assim, como saber qual número é maior, né? O número negativo, quanto mais próximo do zero ele estiver, na reta numérica, maior ele é em relação ao anterior. Então, menos 3 é maior que menos 4. O menos 2 é maior que menos 4, menos 1. 0 é maior que menos 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, perceba o seguinte, ó, o 5 ele é menor do que 6. Então, a partir do número 6 não pode mais ser contado. Então, o conjunto B é formado pelos elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, porque são números inteiros, né? Considerando os negativos e os positivos. Já aqui, o conjunto C, já fica difícil eu descrever de um por um, mas olha só, o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x vai ser aí menor do que 10. Então, nós temos aqui uma infinidade de números que são menores do que 10. Nós temos tipos de conjuntos. Então, nós temos aqui alguns tipos de conjuntos, né? Dentre eles o conjunto vazio. A característica do conjunto vazio é que ele não contém nenhum elemento. E nós denotamos aqui, ou com esse símbolo aqui, chaves, com nada dentro, ou esse símbolo aqui indicando conjunto vazio. Então, alguns exemplos aqui, ó. Conjunto de pessoas com mais de 100 anos que têm os pais vivos. Então, é muito difícil de ter, esse caso é desconhecido, né? Então, um conjunto de pessoas que têm mais de 100 anos e que têm os seus pais vivos. Então, não há elemento aí nesse conjunto. Conjunto, exemplo B aqui, conjunto A, é x que pertence ao conjunto dos reais. Lembrando que esse símbolo aqui vai significar, o tracinho vai significar tal que, ou seja, o x é um número que pertence ao conjunto dos números reais, né? Tal que o x ao quadrado mais 1 vai ser igual a 0. Então, perceba o seguinte, ó, esse número está elevado ao quadrado. Se ele for positivo, elevado ao quadrado, somando com 1 já não dá 0. Então, a única possibilidade é que seja um número negativo. No entanto, perceba o seguinte, ó, um número negativo elevado ao quadrado, ele acaba se tornando positivo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver menos 1 ao quadrado, é igual a menos 1 vezes menos 1. Então, perceba aí, ó, aquela regra da multiplicação. Menos com menos resulta em mais, né? Fica positivo. Vai dar 1. Então, qualquer número negativo elevado ao quadrado vai virar positivo.
E qualquer número positivo somado com 1 nunca vai dar 0. Então, não há elemento nesse conjunto aqui, dentro dos reais. Então, é um conjunto vazio. Item B aqui, exemplo C é o conjunto B. Olha, x é um elemento, pertence ao conjunto dos números inteiros. Esse símbolo, o que significa mesmo aqui? Tal que o x vai ser aqui, o 2 vai ser menor do que x e o x vai ser menor do que o menos 2. Então, não tem como ocorrer essa situação, né? O x ser aqui maior do que 2 e menor do que menos 2, né? É um conjunto que não tem elemento também. Não há possibilidade disso acontecer, né? Então, segundo tipo de conjunto aqui que é conhecido, conjunto unitário, né? Conjunto unitário, ele possui apenas um elemento, né? Então, exemplos aqui. Exemplo A, o conjunto de soluções da equação aqui, 3x mais 1 é igual a 10. Então, como saber aqui que número vai ser substituído no lugar do x aqui, né? Então, uma maneira de representar aqui essa expressão seria o seguinte, como nós falamos vulgarmente, passa o 1 para o outro lado, né? Então, vai ficar aqui 10 menos 1. Então, 3x vai ser igual a 9. Então, o x vai ser igual a 9 sobre 3. X vai ser igual a 3. Então, se você substituir o número 3 aqui no lugar do x, ó, 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. É a única solução para essa equação. Não há outro número que você substitua aqui no lugar do x que vai resultar em 10. Então, aqui, ó, o elemento desse conjunto é 3, é um conjunto unitário. Somente esse número aqui é a resposta para essa equação. Tá? Então, conjunto unitário. Item B, o conjunto de satélites naturais da Terra, no caso do planeta Terra. Então, nós sabemos que a Lua é um único elemento, então é um conjunto unitário. E aqui esse conjunto aqui, 5, conjunto unitário. Outro tipo de conjunto são denominados finitos e infinitos. O conjunto é dito finito se ele possui uma quantidade limitada de elementos. E nós falamos na matemática que um conjunto vai ser infinito quando ele não é finito, né? Parece brincadeira, mas é isso. O número finito, ele vai ter uma quantidade limitada de elementos, e o infinito é quando ele não é finito. Então, aqui, como exemplo, nós temos aqui o conjunto dos números naturais. Nós sabemos aqui que a quantidade de números naturais é ilimitada. Então, é um conjunto infinito. Item B aqui no exemplo, o conjunto de alunos no local aí Moraes Almeida. Então, nós sabemos que é uma quantidade limitada. Se eu fosse descrever de um por um aqui cada aluno, pode ser uma grande quantidade, mas ela vai terminar. Então, é um conjunto finito. Exercício de fixação. Indique os elementos dos conjuntos dados. Então, aqui está a representação indicando a propriedade geral do conjunto, comum do conjunto. E aqui vamos tentar aqui agora interpretar e descrever os elementos, certo? Então, conjunto A vai ser formado por x, lembrando que esse x significa um elemento, que até então é desconhecido. Esse símbolo aqui você já deve lembrar, né? Tal que x é instrumento de escrita utilizado em sala de aula. Então, quais são os elementos desse conjunto aqui? Aqui ele está representado indicando as características comuns e nós vamos descrever aqui um a um os elementos. Então, um elemento que nós temos aí é a caneta. Caneta é um instrumento de escrita utilizado em sala de aula. Temos aí, qual mais? O lápis.
No caso, o professor ele usa o pincel. Basicamente são esses três, né? Você pode até acrescentar aqui um outro aí, você pode colocar nos comentários aí outro tipo de exemplo, né? Tem a canetinha. Canetinha colorida aí, alguém pode querer usar. E se tiver um outro, eu vou deixar aqui reticências, né? Mas a gente sabe que é uma quantidade limitada de elementos. Exemplo B. X é o elemento, tal que X é letra da palavra aprovado. Então, vamos representar bem aqui, né? Conjunto B. E vamos descrever um a um cada elemento. Então, o primeiro elemento aqui é a letra A, da palavra aprovado. Então, o segundo aqui elemento é a letra P. Terceiro elemento, R. Quarto elemento, O. Quinto elemento, V. Sexto elemento, D. Então, você pode estar se perguntando, professor, a letra A não foi colocada, né? Já está aqui, ó, é um elemento. A letra A, inclusive a letra O também já foi inserida. Ele está repetindo, mas já foi incluída no conjunto. Então, o conjunto B, que é a letra da palavra aprovado, é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, certo? Exemplo C. X, tal que X é instituição pública de ensino superior no estado do Pará. Então, nós temos aqui uma quantidade também limitada de instituições públicas no estado do Pará. Conjunto C, no caso do ensino superior. Então, uma delas é a UFPA. Vou indicar por siglas, né, para a gente economizar tempo e espaço. Então, a Universidade Federal do Pará é uma instituição pública de ensino superior no Pará. A UEPA, Universidade do Estado do Pará, o IFPA, nós temos a UFRA, basicamente nós temos essas 4 instituições aqui, né? Nós temos também no caso do Oeste do Pará a UFOPA e a Unifespa, né? Então, aqui são algumas instituições públicas do estado do... Então, segunda questão. Agora já vai ser ao contrário. Aqui nós temos os descritos um a um os elementos desse conjunto e nós vamos aqui escrever uma característica geral deles, uma característica comum deles. Então, o conjunto A é formado por esses elementos aqui, ó. Reticências, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Perceba aqui o que esses elementos têm em comum nesse conjunto. Todos eles são negativos, né? Inclusive temos reticências indicando que nós temos antes do 10 outro negativo, menos 11, menos 12, menos 13. Então a característica deles é o seguinte, ó. Conjunto A, abre a chave, X, sempre você vai começar assim quando você for indicar a característica comum dele. Já que são números, ele pertence a algum conjunto. Nesse caso, números negativos, né? Eles é o conjunto dos números inteiros. X pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que o X vai ser menor do que zero. Menor do que zero quer dizer que ele é negativo. Você poderia escrever, inclusive, né? X é negativo. No entanto, a representação mais clássica é essa aqui, né? X é menor do que zero. Conjunto B aqui. Qual é a característica comum desses elementos aí? A, E, I, O, U. Então, você inicia aqui, conjunto B, igual, abre a chave, X, já que ele não pertence a nenhum conjunto numérico, não precisa botar que ele pertence a algum conjunto, né? X, tal que X é vogal. Então, é uma característica comum deles, né? E fecha a chave. Dá uma analisada aí no item C.
esse conjunto aí, qual é a característica que eles têm em comum? Você pode até dar uma pausada no vídeo aí, se você ainda não percebeu. Pensa aí e diz aí. Pausou já? Pensou? Qual é o conjunto aí? Então, a característica comum deles, item C, vai ser formado aqui. Você sempre começa com x, indicando que é um elemento. Como são números, ele pertence a algum conjunto numérico. Pertence ao conjunto dos números naturais, porque são todos positivos, tal que o x é par. Então, nós consideramos que o zero é número par também. Essa questão é questionável, mas no ensino médio nós vamos aceitar que o zero é par. E aqui, qual é a característica comum desses elementos do item D? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Então, se você perceber aí, são estados da região norte do Brasil, né? Então, aqui uma representação seria essa aqui. Item D, conjunto D, é X, tal que X é estado da região norte do Brasil. E agora eu apresento a vocês aqui a tarefa da semana, né? Como foi explicado no vídeo anterior que eu enviei a vocês. Sempre será apresentado aqui no vídeo a tarefa da semana. Então você deve escrever aí no seu caderno e apresentar as respostas no seu caderno. Então a questão 1, escreva com símbolos. Essa expressão aqui, você vai escrever matematicamente. 4 pertence ao conjunto dos números naturais pares. Então você vai escrever aí como se fosse aquela representação comum dos elementos. 9 não pertence ao conjunto dos números primos. Então, você vai escrever matematicamente isso aí. Escreva o conjunto expresso pela propriedade. Então, x é um conjunto natural menor do que 8. Né? No caso, aqui x ele é um número natural. Houve um erro aqui de digitação. X é um número natural múltiplo de 5 e menor do que 31. Então, escreva matematicamente isso aí. Questão 3. Escreva uma propriedade que define o conjunto. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, qual é a propriedade comum desses números aí? 11, 13, 15 e 17 também. Ele pertence aqui conjunto e qual é a característica comum deles? Quarta questão. Classifique os conjuntos abaixo em vazio, unitário, finito ou infinito. Então, você vai identificar aqui se existe elemento. Aquele que tiver somente um elemento é o conjunto unitário. Aquele que não tem elemento nenhum é o conjunto vazio. E assim por diante. Questão 5. Descreva os elementos dos conjuntos dados aí. Então, X, tal que X foi presidente do Brasil. Nesse item aqui, você pode descrever os últimos 5 presidentes, né, do nosso Brasil, do nosso país, descrevendo os elementos de um por um. Então, item B, x pertence aos naturais, tal que x é par. Então, descreva aqui, de um por um, os elementos desse conjunto. Item C, x pertence ao conjunto dos naturais, tal que x é maior do que 5. Você vai descrever aqui também os elementos. E o último item, o sexto, você vai aqui indicar como pertence ou não pertence ao conjunto. Dado o conjunto aqui 5, 7, 8, 10, D e W, você vai indicar, usando o símbolo, pertence ou não ao conjunto. 6, pertence ou não pertence ao conjunto C. O 7, pertence ou não pertence ao conjunto C, e assim por diante. Deixo a vocês aqui como uma frase de reflexão, essa aqui do Henrique Cerqueira. Não deixe o medo roubar momentos que você tinha para passar. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para deixar seu coração falar. Então, gente, bons estudos e ótima semana.